Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa ao vivo, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, pilotando aqui os equipamentos da rádio e me dando suporte para poder fazer o programa. Bom, vamos lá, vários temas para conversar. E no programa de domingo, eu abri o segundo bloco para perguntas e acabei tentando fazer um relato sobre plasmagem do corpo espiritual, quando a pessoa sai do corpo e às vezes aparece de pijama, e comentei alguns temas sobre isso, e eu acabei não concluindo. Então vou fazer isso daqui a pouco, ficou no ar, que eu quero contar uma coisa muito interessante nesse aspecto e vai enriquecer o estudo das saídas do corpo para vocês. Antes da gente comentar isso, deixe-me contar mais um relato espiritual. Como vocês sabem, os mecanismos psíquicos das suas próprias experiências, por isso eu conto muitos relatos aqui. Naturalmente que conto isso no sentido de compartilhamento de informação, dando a minha visão em cima daquilo, e eu não tenho visão absoluta em nada. A percepção do ser humano ela é sempre relativa. Nossos 5 sentidos não trazem a medida total do universo. Vários animais têm olfato superior ao nosso, capacidade visual superior e daí por diante. Então nós estamos limitados na percepção dos 5 sentidos, que trazem as informações de fora pelo tato, audição, olfato, paladar e visão. Então nossos sentidos são como sensores do corpo para captar informações do meio onde nós estamos vivendo no momento, no caso, o plano físico. Quando alguém fecha os olhos ou relaxa, ela interioriza a atenção, porque os 5 sentidos sempre levam a atenção para fora, para registrar as coisas do mundo. Mas quando a pessoa mergulha para dentro, fechou os olhos, interiorizou, ela está no universo interno dela, da própria mente. E a mente tem muita imaginação. E o que acontece? Formas mentais daquilo que a pessoa pensa são exaladas pelos chakras da cabeça em torno da aura da cabeça, são as formas mentais ou formas pensamento, a partir do que a pessoa pensa, sente e vivencia no seu mundo interno. Então, ao fechar os olhos, a nossa mente cria imagens, né? A nossa imaginação plasma coisas, e dentro do clima mental não há o limite de espaço que nós temos externamente. Então, por exemplo, você pode estar sonhando. Aonde estão as imagens do sonho? Elas não estão projetadas no meio ambiente externo, elas não ocupam espaço tridimensional. Os sonhos ocupam um espaço virtual da mente interno, onde não há limite de tamanho nem da imaginação. Então, quando alguém está sonhando, ela pode, por exemplo, sonhar que está dentro de um transatlântico, fazendo um cruzeiro. Como é que cabe um transatlântico dentro da mente da pessoa? Porque ali não vigora a mesma noção de espaço no ambiente externo, objetivo, material. Aquele é um ambiente psíquico onde a imaginação conta muito. Então, durante o sonho, nossa mente cria um enredo fantasioso, juntando memórias e coisas, e cria um arcabouço psíquico de imagens, onde não prevalece nenhuma lógica, onde as imagens são dotadas de alta plasticidade, onde não tem noção de tempo ou de espaço, e a pessoa envolvida dentro desse mosaico de imagens que se misturam sem nexo algum. Então esse é o clima interno de um sonho. Quando a pessoa está num estado alterado de consciência, por exemplo, durante a meditação, ou durante um transe anímico, ou um transe mediúnico, a mente também pode estar numa situação em que o campo mental cria imagens, porém, algumas imagens podem vir de fora de outras inteligências que com suas mentes projetam conteúdos dentro da mente da pessoa. E aí essas imagens se misturam. E se o sensitivo ou sensitiva tiver discernimento, ele sabe filtrar as imagens e perceber que é algo real, extrafísico, que está sendo misturado
no seu campo mental. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa filtragem, principalmente na memória das saídas do corpo ou nos fenômenos anímicos ou mediúnicos, onde a imaginação conta muito. Quando se é experiente nisso e há uma filtragem, você percebe claramente o que é real e externo a você. Quer dizer, externo, que eu digo no plano extrafísico concomitante. Então, nesse sentido, quando uma pessoa fecha os olhos, a influência externa do mundo fica para fora. Fica uma influência mental dela gerando imagens das coisas do mundo externo dentro da mente da pessoa. Então, a pessoa fecha os olhos e fica um monte de imagens em looping de coisas do dia a dia e ela, de repente, vai caindo no sono com esse blocão de imagens girando na mente. Isso é problema se a pessoa quer estudar ou praticar alguma coisa no terreno das saídas do corpo, porque seria legal deitar o corpo na cama com a mente limpa, não com todos esses extratos mentais da vigília ali pululando no campo mental dela, poluindo suas percepções com um monte de imagens que não eram para estar lá. Então, o exemplo mais simples, quando você vê um filme e vai deitar imediatamente e fica sonhando com as imagens do filme em looping. A mente arrastou para dentro do seu campo as imagens do que você estava vendo um pouco antes de dormir. Então, seria legal, antes do sono, limpar a mente, não arrastar para dentro do sono imagens de TV, celular, computador, para evitar essa poluição psíquica de formas pensamento distorcidas, genéricas, bloqueando a percepção real. O que se recomenda, então, para quem possa, para quem tenha tempo para isso? Leitura de algum tema espiritual perto da hora de deitar e, posteriormente, dormir pensando naquilo. A meditação antes de deitar, para acalmar a mente. Não que a meditação vá fazer você sair do corpo. A meditação pode acalmar sua mente para você deitar e com a mente plácida, tranquila, aí sim acontecer uma expansão do seu campo energético. É muito importante colocar esses temas para vocês, porque muita gente é interessada em toda a temática espiritual, notadamente extrafísica, mas peca na hora de ir para o sono carregando imagens do dia a dia. Então é importante purificar a mente, limpar um pouco. E tem dias que nós estamos tão cansados que só queremos deitar e não pensamos em nada. Então a gente arrasta para dentro do sono o cansaço do dia, as imagens. Descarrega isso através das imagens do sonho. Por isso é necessário o cérebro produzir sonhos para desentalar a pressão psíquica da vigília, das imagens. E isso a medicina explica muito bem nas pesquisas de laboratório do sono. Todo mundo sonha, mas a gente não lembra a maioria dos sonhos, porque como eles são virtuais, não são no campo objetivo, não ocupa espaço, não tem tempo, está dentro do hall da imaginação. Então, é necessário sonhar, mas o cérebro fabrica um sonho, apaga ele, fabrica outro, porque são imagens virtuais, não são reais, não são fixas, são movediças, dotadas de alta instabilidade, plasticidade e movimento. Quando há uma saída do corpo, a pessoa claramente observa uma outra realidade e os sentidos físicos estão na matéria. Ela está com a percepção no plano extrafísico, usando os sensores extrafísicos do corpo espiritual ou do corpo mental, caso ela esteja num nível mais acima. Acima que eu digo não é em cima ou embaixo, um plano mais sutil. Mas eu estou falando aqui do corpo psíquico. Ele é como um sensor inteiro. Você não escuta, vê como isto acontece no plano físico. Você não precisa de olhos para ver fora do corpo, não precisa de ouvidos para escutar. Simplesmente há uma percepção geral. Muitas vezes a pessoa enxerga para frente, para trás e para os lados ao mesmo tempo, numa visão 360 graus, por exemplo. Às vezes você olha algo, você vê através daquele objeto, mas isso nem sempre acontece, porque a pessoa às vezes está com um nível de lucidez mais baixo e está condicionada de que ela tem que enxergar igual no plano físico, a percepção dela fica limitada. O chakra frontal do corpo astral, também chamado de parachakra, funciona
com a percepção das coisas diretamente. Não é necessário os olhos. E às vezes o chakra frontal está com muita energia acumulada e a pessoa não consegue enxergar nada fora do corpo. Ela sente, ela se desloca, mas ela não consegue enxergar. E aí ela comete o erro, por condicionamento, de dizer o seguinte: precisa abrir os olhos para enxergar. Que olhos? Os olhos estão no corpo adormecido. Ela está fora do corpo. O que ela precisa fazer? Desobstruir a energia no para-chakra frontal. Duas formas: pulsar a luz ou irradiar a luz pelo frontal, clareia tudo. Ou vibrar pelas paramãos ou mãos extrafísicas, o excesso de energia para fora não passa, isso descarrega e a pessoa melhora a lucidez e o campo de visão. Quando um sensitivo ou sensitiva está na vigília e tem um fenômeno de clarividência, que já não é a vigília no sentido normal, mas dentro de um estado alterado já limiar, limítrofe, ela consegue ver algo, às vezes isso mistura com a imaginação, mas às vezes consegue ver algo plenamente, ainda mais se aquilo já é conhecido, é somente para poder posicionar, porque a maioria das coisas que a gente vê extrafisicamente, a gente não conhece aqui, mas algumas pessoas a gente conheceu aqui e depois começa a ter visões dessas pessoas do lado de lá. E aí, no caso, já não estou falando de algo imaginado, e sim de percepção extrasensorial, clarividência, clareaudiência, capacidade anímica, capacidade mediúnica, saídas do corpo e todo esse monte de fenômenos anímicos ou mediúnicos dos quais o ser humano tem todo o potencial latente podendo desenvolver. Então, explicado isso, deixe-me contar agora o relato espiritual para vocês. Para isso eu preciso fazer uma introdução. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Um jovem normal, indo à praia, teatro, cinema, jogando futebol, indo ao Maracanã, assistir jogos do meu Botafogo, namorando, muitos amigos, escola, trabalho. Uma geração de jovens crescendo. Com o tempo, daquele grupo de jovens daquela geração, um ou dois viram médicos, um ou dois viram advogados, um ou dois se tornam policiais, um ou dois não se torna nada, né? 3 ou 4 desencarnam ao longo dos anos. Alguns podem se meter com companhias ruins e desviar para um lado ruim, por exemplo, de drogas. E como vocês sabem, né? É muito difícil tudo aqui. Nós estamos numa prova danada tentando melhorar. Por isso que a parte espiritual ajuda tanto a superar um plano material caótico, né? Cavernoso, complicado. Mesmo assim, a gente ainda precisa lançar um olhar melhor, não por positividade negativa. Olha só que paradoxo, positividade negativa. Não está errada a expressão, não. Uma positividade tóxica, que só vê luz e o mundo todo aí cheio de coisa estranha. A internet tem muito isso. Nós estamos entrando numa nova era e um mundo só indo para o buraco. Então a gente tem que ter uma visão autêntica, real, mas com uma maneira, mesmo assim, positiva de olhar, sempre confiando num poder maior e que vai guiar a gente, e a gente aberto para isso vai conseguir superar o meio caótico. Senão não adianta nada estudar a parte espiritual para poder ficar reagindo e funcionando igual todo mundo que não estuda nada disso. Era melhor estar fazendo outra coisa, né? Então, estudos espirituais, em que área for, eles melhoram o nível de lucidez, de consciência. Pelo menos se assim a pessoa aprofundar, né? Pois bem, então, eu tinha como amigos, dentre tantos, 3 irmãos negros. Os 3 jogavam futebol comigo em vários times que eu joguei ao longo de tantos anos em lugares variados. Os 3 irmãos, tinha um da minha idade, que era o caçula, o outro uns 2 anos a mais e o outro uns 4 anos a mais. E eles, os 2 mais velhos, o primogênito e o do meio, jogavam um bolão, jogavam muita bola. O terceiro, que era mais o meu amigo, era um farofeiro, fanfarrão. Ficava nas costas dos irmãos, mas não jogava nada. Então nós éramos muito amigos, principalmente o caçula, porque regulava com a minha idade, o irmão dele, 2 anos mais velho, que era o do meio, e o terceiro e o primeiro, no caso, eu tinha pouco contato, porque como ele era mais de 4 anos mais velho, ele já tinha uma outra forma de lidar, mas jogava muito bem. E esse irmão mais velho,
ele era um cara muito pacífico, muito tranquilo, mas quando entrava em campo para jogar bola, ele baixava a lenha nos atacantes adversários, jogava na zaga e no meio de campo ali na cabeça de área. Se passasse por ele, você tomava um pontapé, tomava uma falta, e ele era realmente violento nas faltas que fazia. Então ele acabou adquirindo uma fama de ser meio cruel. Sabe, para quem joga futebol, aqueles zagueirões botinudos que não deixa passar nada, só que ele não era botinudo, ele era um craque com a bola nos pés, mas sem a bola nos pés. Se alguém passasse por ele, ele pegava e fazia uma falta, e ele era de poucas palavras, mas ele, fora do campo, ele era um cara que estava bem-humorado, tranquilo, assim, e a amizade que eu tinha mais era com o irmão do meio e o irmão caçula. Bom, o tempo passa, todo mundo vai crescendo, e esse rapaz mais velho dos três desencarnou num acidente de carro, do qual ele não teve culpa, e o carro rolou uma ribanceira e ele desencarnou. Tá. Passaram-se alguns anos e eu então já não morava mais ali, eu morei em vários lugares, não estou identificando lugar por causa de familiares, é claro, não quero expor ninguém, eu só quero contar um relato. Eu já casado, fora, acordo uma noite fora do corpo, no bairro ali onde eu os conhecia, e quem passa na minha frente? Esse rapaz desencarnado, esse irmão mais velho dos três. Passou, tá? Vestindo um short, camiseta, como ele gostava de fazer, ele praticava musculação, era muito forte, um negro muito forte. E ele passou atravessando as coisas. E eu vi que ele estava consciente que ele estava desencarnado, e ele estava fazendo algo ali, procurando algo que eu não detectei, e ele ao mesmo tempo não me percebeu. Ele estava igualzinho ele era, e eu estava bem lúcido fora do corpo. Tal. Passou. Gente, os anos se passaram. Eu vim aqui para São Paulo. Estou aqui em São Paulo desde 1990. E aí minha família está toda no Rio. Eu vou ao Rio, tenho familiares em vários bairros do Rio. E aí eu tive a notícia de que o irmão do meio, que era uma pessoa que eu gostava bastante, tinha se envolvido no mundo das drogas e tinha sido assassinado por algum problema que ninguém sabia me relatar, mas ele tinha desencarnado violentamente por assassinato e ele estava já há algum tempo envolvido em drogas. Eu não sabia de nada. Eu estou aqui em São Paulo, perdi o contato com ele ao longo dos anos, né? Ok. Aí os anos se passam, tá. Hoje é quinta-feira, de segunda para terça-feira, tá? Eu acordo fora do corpo, no mesmo lugar onde essa família morava no Rio de Janeiro. E quem que eu vejo? Esse rapaz, o irmão mais velho, desencarnado. Só que, pessoal, tantos anos depois, veja, isso foi essa semana. Quanto tempo o cara está desencarnado? Ele desencarnou, devia ter 21, 22 anos apenas. Isso lá pela década, final da década de 80, por aí, ou início da década de 90, ele está há mais de 30 anos desencarnado. Ele passou na minha frente vestindo uma camisa preta com uma gola muito bonita, né? E ele me olhou e os olhos dele estavam bem brilhantes. Isso caracteriza uma lucidez e, ao mesmo tempo, um sentimento legal, uma simpatia natural. E ele estava com um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência espiritual lá, no mesmo bairro onde ele cresceu. Ali ele me viu e quando ele me viu, a primeira coisa que eu pensei, vou perguntar para ele como é que está o irmão do meio, que esse era o meu amigo, né, que se envolveu com drogas, né? E aí ele me olhou e pelo olhar eu sabia que não era o momento de perguntar nada, né? E ele então passou e eu gostei muito de ver as condições espirituais desse rapaz, que aqui eu não conhecia tanto, mas a fama dele era de cruel em campo, mas o cara era muito gente boa, desencarnou com 20, 21 anos, né? Não deu tempo dele amadurecer a personalidade dele aqui na matéria, vai que esse era o tempo que ele tinha que viver. Este rapaz está muito bem, os olhos brilhantes, cheio de amor, liderando um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência extrafísica. Voltei para o corpo hiper contente de ver as condições ótimas desse rapaz. Quando foi nesta madrugada, ontem, eu fui deitar por volta de 1h30 da manhã, estou virado para o lado direito na cama, comecei a fazer uma pequena prática energética. O meu cachorrinho, Urama,
Yorkshire deitado do meu lado, ele dorme colado comigo, só eu e ele na cama, eu virado para o lado direito, e eu comecei a fazer um trabalho com o meu chakra frontal. Também muitas vezes penso num mantra meu particular, quer dizer, mantra que não dá para passar. O que se pode passar são mantras coletivos. Mantras particulares são iguais impressões digitais, cada um tem o seu. E esse mantra, na verdade, dentre outros que eu conheço, alguns eu ganhei dos mentores para diversas atividades de trabalho, e este não, este eu sei ele desde outra vida. E às vezes eu coloco ele no meu frontal e trabalho ele para diluir imagens. Quando eu acho que está borrando imagens ou entrando em imaginação, eu jogo o mantra e corto aquilo, não mexo a boca, o mantra direto pelo chakra e corto aquilo. É uma ferramenta psíquica que eu tenho desde outrora, de outra vida, e que eu me lembro aqui e trabalho com ela de forma consciente, mas não tem como passar, porque ele é particularizado, ele está dentro da vibração minha especificamente para um trabalho. Para minha surpresa, eu senti uma presença no quarto, sabia que era positiva, mas não estava vendo. Comecei a pulsar luz no meu frontal e aí joguei um mantra pelo frontal. Quando joguei, abriu. Quando eu vejo o meu amigo, o irmão mais velho, desencarnado, estava pairando no ar, 1 metro acima do chão, do lado da cama e me olhando com aquele olhar sereno, amoroso, que eu tinha visto de segunda para terça, fora do corpo. Ele apareceu para mim, ali, me olhando com amor, gente, uma coisa, sabe, simpatia. Ele é muito bom, mas aqui ele não transparecia, dava cacetada em todo jogador que tentava passar por ele, mas era um cara muito bom de alguma forma. Não deu tempo de conhecê-lo fora dos campos de futebol, eu conhecia mais seus 2 irmãos. E aí não precisava falar nada, pelo olhar havia uma comunicação, o olhar dele e o meu. Lembrando, meu olhar, eu estava de olhos fechados, estava vendo ele pelo chakra frontal, clarividência. E o olhar dele não é dos olhos físicos, ele está desencarnado, é pelo parafrontal dele, mas vem toda uma informação mente a mente. Aquilo veio e eu compreendi o que ele queria, que eu me concentrasse a partir de agora para tentar ajudar o irmão dele, que era o meu amigo, para resgatá-lo das condições onde ele ficou por causa de todo o evento com drogas e o comprometimento que ele ficou após a morte. E que ele ajudaria de um outro plano, mas precisava de alguém aqui encaixado na matéria para vibrar uma energia, que ele vibraria de lá e eu vibrando daqui, nossas energias se mesclariam no meio e alcançaria o irmão dele. Ele pensando no irmão lá, eu pensando no meu amigo aqui, a sinergia dessas energias chegaria ao irmão dele numa tentativa de melhorá-lo, guindá-lo para uma cura num outro plano. Eu não sei detalhes desse rapaz, porque quando há uma condição assim, às vezes a gente nem é dado saber para não se envolver com energias pesadas. Mas vê que coisa, o meu amigo ficou mal e o irmão dele, que eu não tinha tanta amizade, estava muito bem e estava dando uma força, né? Dos 3 só sobrou o caçula, né? Que eu perdi contato também, que eu sei que está casado, mora no Rio de Janeiro, e eu estou contando esse caso para vocês, porque eu acho legal poder compartilhar esse tipo de relato, porque eles trazem noções de mortalidade da consciência. Mas é claro, eu estou contando minha visão, minha experiência, dentro do ângulo que eu entendo essas coisas. Agora, eu não tenho ideia de converter ninguém a acreditar em nada, nem doutrinar, não represento doutrina nenhuma. Eu só estou contando mais um relato, assim como tenho feito desde 1999 aqui no programa, esses anos todos tentando compartilhar isso, tentando passar informação e embasar, mas sem deixar o lado humano. Estou contando aí mais uma experiência aqui, bem aqui, humana, não era nada lá num plano elevadíssimo, 8ª dimensão, o planeta tal. Aqui, experiência humana, natural. E eu fiquei muito contente de ver esse rapaz numa condição muito bacana. E quando eu puder, a partir de hoje, mais tarde, não deu tempo, vou vibrar uma energia a favor desse meu amigo. Eu não tenho que julgar nada, eu tenho que mandar uma energia para que o irmão dele atue, já está atuando em assistência, né, com outros casos, possa de alguma forma ajudá-lo. E eu vou fazer o papel que eu sei, como sensitivo, bem consciente aqui, de irradiar uma luz e torcer para que o melhor aconteça e que o grande arquiteto do universo, ou a mãe divina, chamem do jeito que quiser, eu tenho certeza que a consciência maior não é homem ou mulher. Então, um grande arquiteto, grande mãe, sabe o tempo certo das coisas
e aqui no meu ponto pequenininho de manifestação, eu vou vibrando o melhor que eu posso. E eu gosto muito de contar esses relatos, ainda mais uma coisa dessa tão legal que eu vi, que não é uma experiência lá num plano sutil, mas uma coisa aqui, com pessoas que eu conheci, e eu trago então para vocês a ideia da vida além da vida, da imortalidade da consciência, e trazendo isso de forma humana, não doutrinária, não religiosa, e que cada um possa pegar desse relato o que achar que é interessante para o seu estudo, e se não achar nada, não pega nada, e não precisa acreditar em nada. Eu estou muito contente com a experiência que eu tenho, e eu vou continuar compartilhando aqui com muita alegria. Tomás, bom, como vocês sabem, aquele elemento ali adiantou o relógio, eu não falei quase nada, e ele já está dizendo que vai chegar a hora do intervalo. Então, vamos fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Meu amigo Tomás ali dando aquele apoio na parte técnica. Vamos aí para o segundo bloco do programa. No domingo passado, eu estava comentando sobre plasmagem do corpo espiritual e, ao mesmo tempo, estava respondendo perguntas ao vivo no segundo bloco do programa. Então ficou a explicação entrecortada e não deu tempo de concluir, tá? Então vou concluir hoje porque no programa de domingo estará aqui comigo o Uragu, que esteve aqui alguns meses antes falando de mantras. Vocês que escutam o programa devem se lembrar, ele é do Rio de Janeiro. Quando eu vou nas palestras do Rio de Janeiro, ele canta os mantras no final. Quando ele vem para São Paulo, eu levo ele para o meu grupo de estudos no IPPB e ele canta também. E ele estará comigo novamente. Vamos falar dos mantras novos que ele vai trazer, aproveitando essa grande especialidade dele no sânscrito, no canto, nos mantras, né? E eu vou, de alguma forma, explorar um pouquinho isso com ele, talvez ele até cante alguma coisa, vamos ver, tá bom? Então, como no domingo eu vou dar prioridade para ele, eu quero responder o que eu comecei no domingo passado, mas no programa de hoje. Para quem esqueceu, nosso programa toda quinta, das 19h30 às 20h30. E o programa também às 10 horas às 11 da manhã, todo domingo também inédito. São 2 programas Viagem Espiritual por semana, tá? Seguinte, o corpo espiritual, dotado de alta plasticidade, como eu já expliquei tantas vezes, reflete a forma humanoide, pode tomar um formato mais energético e tal. Mas eu vi muitas pessoas, e eu mesmo, muitas vezes de pijama fora do corpo, às vezes pelado, varia muito de acordo com o que está na nossa mente. Muitas vezes fora do corpo, eu acordo, estou vestido igual um hindu à moda antiga, turbante, roupa branca, de alguma forma, inconscientemente, o corpo astral toma o formato, outras vezes estou com o formato aqui agora, e isso, na verdade, não tem importância nenhuma, né? Porque até mesmo o formato humanoide dessa encarnação é temporário. Somos seres energéticos, seres de luz, configurados em formas humanoides, condicionadas durante o ciclo nosso aqui de vidas em planetas mais densos como esse aqui, né? Ou em qualquer outro. A gente acaba tomando a forma daquilo que a gente está vivendo no momento. Mas só que já vivemos tantas coisas em tantos lugares diferentes, já tivemos tantas formas. Qual é a nossa forma real? A da energia, a da luz, a centelha vital que todos nós somos, partículas energéticas do mesmo todo, que está em tudo. Então, somos seres energéticos, levando em conta que até a matéria também é energia condensada. Então, estamos condicionados nesse invólucro físico condensado. Ao sair do corpo, o corpo astral toma o formato humanoide, porém podendo mudar. Eu estou colocando a configuração do corpo astral condicionada com a forma humana, às vezes plasmada a roupa que a pessoa usou durante o dia, não é a da noite, ou às vezes plasmada a roupa que o corpo está dormindo, ou às vezes nua. Tanto faz, é uma variação enorme. Já contei isso muitas vezes. Só que eu quero contar algo para vocês que eu conto muito nas palestras e nos cursos, e acredito que eu nunca contei aqui nesses anos de programa. Eu usei o exemplo no domingo passado do Pedro, mas aqui está o Tomás hoje, e vai cair melhor o exemplo, porque o Tomás é avô, tá? Com um netinho de alguns meses. Então, o Tomás está tomando conta do neto, tá? Os pais da criança
foram trabalhar ou foram viajar e o Tomás está lá, a criança está dormindo na casa do Tomás. Tomás acondiciona a criança na caminha dela, a criança está bem gripada, está com um pouco de febre, o Tomás medica a criança dorme e o Tomás vai para o seu quarto dormir. Tá? O Tomás está sozinho esse final de semana com os outros familiares, ele e o netinho. Tomás está deitado no quarto dele, mas preocupadíssimo com a saúde do netinho no outro quarto. E o Tomás fica pensando, daqui a pouco eu vou levantar, vou medir a febre do garoto, né? Deixa eu ir lá, está na hora de pingar o remedinho, né? A preocupação do vô com o netinho. O Tomás dorme, então, com estes pensamentos, e aí o que acontece? Há um automatismo do corpo psíquico que, quando ocorre uma saída do corpo inconsciente, quer dizer, a pessoa não está lúcida, ela funciona como se fosse sonâmbula extrafisicamente, tende a plasmar o que ela está pensando, no caso a forma humanoide, com alguma roupa, às vezes o pijama, e o corpo astral vai na direção automática daquilo que a pessoa dormiu pensando. Na maioria das vezes, o corpo astral fica pairando por cima do corpo, dentro da aura, na hora da saída, a pessoa inoperante para o plano extrafísico porque não está lúcida. Por isso, tantos livros de saídas do corpo mostram as ilustrações do corpo humano deitado e o corpo psíquico pairando logo acima. E aí as pessoas perguntam, por que a pessoa fora do corpo não explorou e foi para outro plano? Ela não estava consciente, estava pairando inconsciente por sobre o corpo humano. Só que às vezes o pensamento é tão forte que o corpo astral vai na direção do que a pessoa dormiu pensando, automaticamente com a pessoa sem lucidez. É uma espécie de sonambulismo extrafísico astral. Como o Tomás dormiu preocupado com o netinho, durante o sono ocorreu uma saída, Tomás está inconsciente, e aí o corpo astral dele atravessa a parede na direção do quarto do netinho, porque foi o móvel da preocupação dele. E aí Tomás vai despertando lentamente, olhando o netinho dele dormindo. Acontece, tá? Eu estou botando o Tomás na história para fazer uma analogia. Tomás, hoje no mundo moderno, a gente dorme, ou sei lá, pijama, está muito quente, dorme de roupa íntima ou dorme nu. Mas lembra, Tomás, nossos avós e bisavós, o pijama era um camisolão. É aquele camisolão antigo, branco, tá lembrado? Então, nossos avós, bisavós usavam pijama de corpo inteiro. Hoje a gente usa um pijama moderno ou coisa nenhuma, né? Mas era a moda antiga, principalmente nas cidades do interior. Era tradicional. Como o corpo astral plasma tudo, imaginemos que o Tomás é a moda antiga e dorme com um pijamão desse de corpo inteiro branco, né? Largo. Tomás se vê projetado perto da cama do neto, pairando acima, e está plasmada a forma humanoide com a roupa do pijama largo dele. Lentamente a criança vai acordando e muitas crianças têm fenômeno de clarividência espontâneo. De repente, ela começa a ver algo por sobre ela, no ar, olhando para ela, e esse algo parece para ela um vulto branco esvoaçante. A criança se apavora, né? Começa a chorar. Tomás é puxado para o corpo pelo cordão de prata em segundos e levanta rapidamente para ver que a criança está chorando e o Tomás não lembra nada porque encaixou abruptamente no corpo. Só que onde que eu quero chegar? A criança, quando viu o Tomás ali, por que ela não reconheceu que era o avô dela? Tomás está no ar, vestido de branco, gente, com aquele pijamão esvoaçante. Para a criança parece o quê? Um fantasma, uma alma penada. Então, calculem antigamente a quantidade de pessoas que dormiam com essas roupas corpo inteiro, pijamas, e que ao sair do corpo aparecia esvoaçante, como se fosse um espírito com um lençol branco, que no caso era a roupa, o pijama. Vocês já imaginaram quantos mitos surgiram? Aquela história fantasma com lençol, tá de sacanagem. Como é que as pessoas acreditaram nisso? Na verdade, uma das possibilidades são pessoas fora do corpo, vestidas à moda antiga, esvoaçantes, pareceram realmente um negócio branco flutuando no ar. A explicação para isso: nossos avós, bisavós e pessoas antigas fora do corpo sendo vistos, e a visão extrafísica mal interpretada, daí o mito
de espírito aparecer igual fantasma, e isso só causa medo nas pessoas do sobrenatural. Se as pessoas soubessem, se o netinho soubesse que era o Tomás ali, o netinho não teria chorado, porque isso seria natural, ver o avô. Mas na visão da criança aparece algo de fantasmagórico. Depois a criança chorando vai contar para o Tomás: vô, tinha um fantasma no quarto. E o Tomás, condicionado à moda antiga, fala: pois é, eu ouvi dizer que tinha um fantasma rondando mesmo aqui, vamos rezar. Nada disso era necessário, era apenas o Tomás fora do corpo. Então eu acho legal poder clarear esse tema para vocês. Tire o medo. O plano espiritual é feito de pessoas, não é feito de fantasma, não é feito de lençol esvoaçante, não é feito de monstro. Uma entidade obsessora pode plasmar a forma horrível daquilo que você tem medo, mas ele não é aquilo. Ele está plasmando o que encontrou na sua mente. Fora isso, é uma pessoa do lado de lá, com um campo extrafísico igual você tem o teu. E você mesmo pode plasmar o que você quiser. Tem pessoas que saem do corpo para tentar assombrar outras pessoas, tomando formas horríveis. É um obsessor encarnado. Quer ver um exemplo? Imagina uma pessoa que passou por um divórcio, seja o homem ou a mulher, tanto faz. Essa pessoa está muito magoada, já tem 1 ano que o parceiro ou a parceira foi embora e até já está num outro relacionamento, como é natural para alguém que se separou, já está longe, está numa outra vibe. Acontece que esta pessoa aqui, ela ficou muito magoada e remoendo muito, em looping, toda hora com aquele pensamento fixo. Essa pessoa vai voltar, tem que voltar porque eu amo ela, tem que voltar, ela não pode estar com outra pessoa. Criou um clima, né? Ela deita e dorme. Quando ela sai do corpo, se for inconsciente automática, o corpo astral vai na direção de quem ele dormiu pensando, ou ela, na direção automaticamente. E chega até ali com aquela raiva inconsciente, automática. E a pessoa, às vezes, está ali dormindo, está junto com um parceiro ou a parceira nova, sente uma pressão e, às vezes, fala assim: eu acho que tem um espírito inimigo de vida passada aqui. E era o ex ou a ex fora do corpo atazanando. Isto pode acontecer, e eu não estou generalizando, eu estou colocando casos específicos. Tem pessoas que são ex de outras e são pessoas excelentes. Eu estou colocando algo pesado para entender que até mesmo uma pessoa encarnada pode fazer obsessão com a outra, seja mandando pensamento ruim contra o outro, seja falando mal, pensando mal, destruindo a reputação do outro, tripudiando sobre o outro, como se o outro soubesse menos que ela. Tem um monte de ataques espirituais que as pessoas fazem de um encarnado para outro encarnado. O que pouca gente percebe é que a pessoa, quando está fora do corpo, ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia aqui: pinicar, incomodar, porque é isso que ela é. A saída do corpo não transforma ninguém, é só a pessoa fora do corpo, com o que ela tem de ruim e de bom. E uma pessoa com muita coisa ruim vai arrastar isso para fora. É claro, espíritos grossos se afinizam. E o que eu estou falando não é doutrina. Qualquer pessoa que mexe com saída do corpo de forma profunda vai reconhecer isso. A literatura dos temas espirituais está lotada de relatos sobre isso, que é uma coisa natural. Então, se tem uma área que a pessoa não pode envolver nada negativo, é a saída do corpo, porque ela fica sujeita a ataques extrafísicos, obsessões, assédios variados. Alguém que mexa com isso procura trabalhar de forma consciente, de forma amorosa, ame esse trabalho, ame esse estudo, procura fazer algo do bem com isso. Eu não estou falando de moralismo, não. Eu estou falando de algo criativo, positivo. Muitos de vocês já aqui na vigília tentam fazer algo melhor. E outra, não espera reconhecimento de ninguém, porque esse é o planeta Terra com a humanidade do jeito que é. Faz sua parte e não se sinta diferente de ninguém. Apenas faz o que o seu nível de consciência determina. Eu vou ajudar alguém, vou fazer algo legal. Por quê? Porque é isso que o meu coração pede. Eu não estou esperando paraíso, céu, recompensa, liquidar karma, nada disso. Não tem interesse. O meu interesse é: eu quero fazer o que eu estou sentindo. E o que eu sinto, a vontade danada de transbordar. Leve isso para fora do corpo, transborde. Passe luz para alguém, ajude alguém a desprender que está preso aqui, ajude alguém que está doente. Vai lá, enche de energia, sabe? Tenta algo criativo, busque conexão com mentores espirituais para você aprender, estudar, trabalhar, ganhar acesso a coisas que melhorem o seu nível de consciência. Não envolva nada ruim nessas coisas. Isso é muito complicado. A saída do corpo é um fenômeno incrível, mas depende do que a pessoa está buscando. Alguém vai buscar crescimento, ótimo. O outro pode buscar
coisas ruins e ser assediado, parar em ambientes pesados e depois vai colocar a culpa na saída do corpo, quando na verdade o que levou a pessoa num clima ruim eram as intenções dela. Então, deixa eu riscar esse tópico aqui, mas é incrível, né? A alma penada era o vovô ou a vovó de pijama fora do corpo. Outra coisa importante, eu já comentei várias vezes com vocês de entidades que plasmam a Dona Morte. Vocês devem estar lembrados, vocês que escutam o programa sempre. Entidades que vão e plasmam aquela figura da caveira, com um capuz, uma mortalha e uma foice. Essa coisa icônica no imaginário popular, transformar a morte numa entidade, num ser. E aí eu falo para o Tomás assim, de forma natural: Tomás, tudo que encarna um dia desencarna, tudo que está vivo um dia passa para o lado de lá. Isso é a natureza, é normal. Aí eu falo assim, uma hora pode você rodar, Tomás, e eu também, a gente ir embora para o lado de lá. Isso é uma coisa natural. Agora veja só, Tomás, cuidado, irmão, lá vem ela. Quem? A morte. Ela vem com uma foice para ceifar sua vida. Olha o peso disso, o terror disso no imaginário popular, e as pessoas agregam isso na sua mente sem aprofundar, e mesmo estudantes espirituais estão cheios de medo de entidades, disso ou daquilo, e já era para ter erradicado isso naturalmente. O plano espiritual não é feito de Dona Morte ou de monstro, é feito de pessoas que viveram aqui, estão lá, pessoas que estavam lá vieram para cá, e é assim, entrando e saindo, o planeta Terra com seu plano físico e extrafísico. Então, entidades obsessoras, percebendo que as pessoas têm medo dessa imagem, começaram a plasmar a tal da Dona Morte, o espectro, aquela figura espectral, como se viesse para levar a pessoa para o lado de lá. Não é necessário nada disso, porque para desencarnar basta nascer no plano físico. O grande ceifador é o nascimento, que é o que nasce um dia obrigado a desencarnar. Ainda bem que não tem morte, é só a pessoa expelida para fora, viva. Então, nesse sentido, existem assediadores que configuram a plasmagem do corpo psíquico como espectros para poder fazer assédios espirituais. E essas entidades gostam muito de trabalhar com pessoas de idade, porque eles acham que essas pessoas vão embora em breve pela idade, ou pessoas doentes. E às vezes aquela família podia fazer uma prece, podia pensar algo legal, ainda mais ter um parente doente, sabe? Para proteger o ambiente, porque às vezes existem vampiros energéticos que vão tentar buscar energia no momento de fragilidade por doença da pessoa. Aí é que entra, né? Espiritualmente há uma proteção, mas às vezes a própria família cria um clima pesado em volta, e aí entram essas infiltrações extrafísicas. Essas entidades plasmadas de espectro, elas adoram transitar pelo campo extrafísico dos cemitérios. Não é porque eles estão lá, não. O ambiente é favorável, porque no cemitério a atmosfera de formas mentais é de perda, de morte. Esses caras se sentem bem, se alimentam de formas mentais da dor da perda das pessoas. É o rebotário psíquico. Eu me lembro que numa das obras do André Luiz, pelo Chico Xavier, acho que é Obreiros da Vida Eterna, ele fala que viu entidades tentando vampirizar o cadáver, tentando roubar o restinho da energia que tinha ficado nos ossos, quer dizer, a raspa do tacho, vampiro de cadáver, você acredita? Tem lá no André Luiz, e eu fui muito, principalmente quando morava no Rio, eu ia muito fora do corpo, levado por mentores, para aplicar passes, tanto em entidades que estavam presas, quanto nesses espectros. Eu conhecia bem o cemitério do Caju, que é enorme, conhecia o São João Batista na Zona Sul, conheci o Tanque do Anil em Duque de Caxias, o Corte 8 em Duque de Caxias. Eu conhecia esse cemitério tanto materialmente quanto extrafisicamente. Eu via essas entidades tentando chegar perto de um velório, todo mundo de luta, eles também trabalham com a ideia da escuridão, né? E vão lá, ali nenhum fazia uma prece, nenhum emanava algo, e eles então roubavam energia do campo psíquico, de formas mentais, da dor inteira de uma família, tá? Outros médios podem confirmar isso que eu estou falando, não sou eu que falo sobre isso, não. Simplesmente é o que se vê espiritualmente. Então, entidades plasmadas de espectro, uma vez ou outra aparece para a pessoa fora do corpo, mas eles não gostam disso, porque uma das armas deles é a invisibilidade, porque trabalhando nos bastidores ninguém os vê, ninguém toma providência, ninguém irradia uma energia. Então,
quando um sensitivo ou sensitivo os vê, eles ficam irritados e tentam se esgueirar no campo energético, sumindo para não ser visto. Eu já vi muitas vezes, principalmente no cemitério do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eu conheço pouco os cemitérios daqui da cidade, inclusive é muito maior, mas eu já vi essas entidades andando, transitando. Quando eu digo andando, não com as pernas, deslizando, né? E essas entidades também não voam, deslizam rente ao chão, concomitante, não voam, pessoal. Garanto a vocês, trabalho com isso há anos, tá? Eles são entidades terra a terra, ligadas ao vampirismo da ideia da morte. Não tem como esses caras volitarem, voarem. Eu falo isso como médium de desobsessão de muitos anos. E eu via muito essas entidades na época da Covid, porque eles queriam explorar o medo das pessoas numa época de pandemia onde muita gente estava desencarnando. E recentemente eu vi essas entidades aí logo após o dia de finados aí no início do mês, tudo isso fruto do medo que as pessoas têm, a ideia tétrica da morte aqui, a escuridão na cabeça. As pessoas não enfrentam esse tipo de medo até que perde um familiar e não sabe como lidar. E outra, estudantes espirituais cometem o mesmo erro. Estuda só teoricamente. Quando tem que vivenciar uma prova, arreia fácil, porque não pensava naquilo. Pessoal, estudantes espirituais de qualquer área, tá, precisam lidar de frente com esses temas, com clarões conscienciais. Você está estudando isso, não estou falando de frieza no coração. Você é sensível, tem saudade, tem que ter. Eu estou falando da ideia do fim, a escuridão da morte, e essas entidades explorando esse medo das pessoas e vampirizando alguém que já está batido pela dor da perda de alguém, ainda é espoliado espiritualmente porque o campo baixou. E eu não estou dizendo que a pessoa tinha que estar alegre, não é isso que eu estou falando. Mas estudante espiritual, principalmente, precisa estar de olho vivo. Opa, desencarnou alguém? Deixa eu vibrar uma energia, eu estou sentindo falta da pessoa, mas deixa eu vibrar uma energia, a vida segue, eu estou estudando isso, eu sei, então vamos vibrar uma energia. Sinto falta da pessoa aqui, mas não está morta coisa nenhuma, eu sei. Isso é o que um estudante espiritual sadio faz com seu estudo aplicado na parte prática. Agora, ser vampirizado num momento de vulnerabilidade é pior ainda, né? E aí nessa hora a pessoa não lembra de erguer o pensamento, não lembra de entender que tudo que está encarnado uma hora desencarna, e existem várias condições para isso, desde problemas físicos por doença, velhice, até o problema da violência que pode pegar qualquer um de nós, acidentes de tráfego. Gente, estamos encarnados, sujeitos à morte, desde que nascemos, e a gente ainda precisa valorizar a vida, e aí a parte espiritual entra para poder te dar noção de que essas coisas são assim. Então podemos atravessar a vida com toda a parte espiritual com outro olhar. E eu não estou falando, repito, não estou falando de frieza, de não sentir falta e não sentir amor, se não tem algo errado. Eu estou falando da cabeça, administrar a ideia da perda, entender que não tem morte, não tem dor na morte, coisa nenhuma. Isso é uma construção psíquica, imaginar um arquétipo. E a entidade toma essa forma para obsidiar pessoas. Eu acho isso um desperdício. E outra, ao falar isso em público, eu me exponho em dois níveis. Primeiro, essas entidades não gostam de ser conhecidas ou vistas, ou que seja revelado a ação oculta delas, que é o que eu estou fazendo aqui. Então é óbvio que pode vir uma pressão espiritual dessas entidades, porque eu estou jogando clarão para tirar a atividade deles, né? Não porque eu seja uma maravilha, não é isso não. É que isso é minha função como sensitivo, espiritualista, universalista, médium, projetor, yogi, o que vocês quiserem entender. Clarões conscienciais. E por outro lado, isso é o plano extrafísico, pressão normal, tá? E a outra pressão de pessoas encarnadas, alguns agora, eu não acredito em nada disso, tá bom, não acredita até se sofrer a próxima perda. E pronto, aí é de novo, né? Eu acho que esse não é nada assim, minha religião não diz, problema seu. Eu estou contando a realidade extrafísica que qualquer pessoa nessa área vê claramente pelo próprio aprofundamento. É um alerta consciencial muito sério. Gente, enquanto estudantes de qualquer temática espiritual, fiquem mais assertivos, mais conscientes, mais profundos e, ao mesmo tempo, mais naturais, mais simples, mais alegres. Dá um jeito.
Senão, o que adianta estudar a parte espiritual se você não estiver ficando bem com isso, não estiver te ajudando a lidar com esses altos e baixos da vida, incluindo as perdas? Gente, estamos encarnados. Uma hora a gente vai, outra hora alguém que a gente ama vai. Isso não tem nada de tétrico, isso chama vida. E vida tem morte. Entenda, olha isso com outros olhos. Desenvolva recursos para poder conviver com essa possibilidade e aí ainda ajudar quem parte, ajudar quem fica da forma que você quiser. Se eu for um velório, eu vou irradiar energia para a família inteira que está lá, para a pessoa que desencarnou. Eu vou fazer uma festa da luz, não vou falar nada para ninguém, ninguém vai me ver com as mãos ali, meus chakras vão estar acesos, já vou sair de casa pronto, vou dar um abraço num, um abraço no outro, ninguém vai saber o que eu estou fazendo, irradiando luz. É isso que o estudante espiritual faz. Já tem o pai desencarnado, mãe desencarnada, e simplesmente a vida segue. Assim como uma hora eu também vou e vocês também. Consciência, pessoal. Espiritualidade. Olhem isso de forma natural, não de forma tétrica ou sobrenatural. Levem a vida, o que vocês quiserem fazer de melhor, melhor o que puder. Tenha saudade, sim, dos seus entes queridos que partiram, mas não tenha a infeliz ideia na cabeça de que eles já eram, de que desapareceram no universo. Tire essa treva da cabeça. E um argumento que muita gente usa. Mas eu sei que a pessoa está viva, mas não está aqui. Sim, não está aqui. Isso é o plano físico, isso é assim. E você sofrer por isso não adianta nada, porque não traz a pessoa de volta e nem te resolve. Então, aprofunda a parte espiritual para poder entender, sabe? Conseguir acompanhar melhor tudo isso e não perder o valor da vida, não perder sua alegria interna, não perder a luz que você está carregando, principalmente se estuda alguma coisa no nível consciencial, na linha que você gostar mais. Goste de Jesus, Buda, Krishna, Iemanjá, Maria, quem você quiser, mas melhora, porque senão não está adiantando nada esse gostar se você não estiver melhorando em relação a essas coisas. E eu pretendo também melhorar, porque o seu Tomás está balançando a mão ali dizendo que acabou, e eu pretendo melhorar e ter paciência com ele. Peço a vocês que também façam isso. Acontece essas coisas, a gente tem que levar na boa. Ele é o cara que está pilotando ali, pode cortar o programa a qualquer momento, então a gente tem que entender essas coisas. Tá bom? Pessoal, obrigado aí por vocês estarem ouvindo ou assistindo o programa. Tomás, obrigado aí pela ajuda. Até mais.